Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão. Hoje eu quero mostrar a vocês como eu cheguei à conclusão de que Jesus não poderia jamais ser o Cristo, o Rei, Salvador dos judeus em Jerusalém contra a invasão romana. Justamente porque a gente precisa entender primeiro, né, qual que é a hierarquia, né, desse governo, né, político religioso, né, através desse livro de engenharia social deles chamado Bíblia. Então vamos lá. Primeiro você tem o céu. O que é o céu? O céu é as instituições de poder, né, como o templo, como o palácio, como os castelos. E o dono do céu é o imperador, certo? O imperador tem seus filhos, os seus filhos são os reis, né? São os sacerdotes, né? São os reis, os sacerdotes, são os guardas, são os mensageiros, assim conhecidos como anjo. Esses são os filhos de Deus. Né? E do outro lado você tem a terra, que pertence ao imperador, que é Deus. Né? E na terra você tem os camponeses, que são os filhos do homem. Esses são os que são criados para poder plantar e colher, para alimentar o rei, para alimentar Deus, para alimentar a classe dominante, né? Os sacerdotes, as autoridades, enfim. E por que eu estou dizendo isso, senhoras e senhores? Porque isso nos mostra, né, como Jesus não poderia ser de fato o rei, né? Não poderia ter sido considerado rei, ele não era rei de fato. Justamente por quê? Porque dentro dessa grande hierarquia tinha uma pequena regra. E qual que era essa pequena regra? É que os filhos do homem, que os filhos de Deus, essas autoridades, não tivessem relações sexuais com os filhos dos homens. Todas as vezes que isso aconteceu, né, nos textos bíblicos, que os filhos dos homens tiveram relações sexuais com os filhos de Deus, Deus destruiu a terra por causa disso, né, seja com fogo ou com água. Por que eu estou dizendo isso, senhoras e senhores? Porque nessa época da monarquia, né, os filhos de Deus, essas autoridades, escravizavam, né, estrupavam essas mulheres, né, à luz do dia, né? Então você tem essa regra, é proibido ter relações sexuais entre os filhos de Deus, ou seja, das autoridades, os filhos do céu, com os filhos da terra, com os filhos dos homens. E por que eu digo isso, senhoras e senhores? Porque o pai de Jesus, né, ele se encaixa perfeitamente nesse contexto, né? Filho de Deus tendo relações sexuais com o filho do homem, porque Maria pode ser vista como camponesa, filho do homem, e o Espírito Santo, que engravidou ela, como filho de Deus, certo? E por que eu digo isso, senhoras e senhores? Porque o Espírito Santo, ele é sacerdote. Por que ele é sacerdote? Porque o texto vai dizer, senhoras e senhores, que Jesus explica para os discípulos dele que para fazer parte do reino é necessário que alguns, né, se abdiquem, né, que não se envolvam com relações sexuais com mulheres. Justamente por quê? Porque na tradição desse judeu, o que acontece? O pecado entrou, a desobediência a Deus entrou por causa da mulher, porque o texto vai dizer basicamente que quem incentivou Adão a pecar foi a mulher. Então qualquer sacerdote, ele deve ser eunuco, né, celibato, né? Justamente por isso que Jesus disse para os discípulos dele, né? Tanto que ele vai dizer que João vai dizer no livro de revelação dele que no monte lá com Jesus, que era o Cordeiro, que ele chamava de Cordeiro, né? Estavam os 144 mil virgens, que eram o quê? Santos. Por quê? Porque o santo é aquele que é sacerdote, é aquele que cuida dos rituais do templo. E por isso ele não pode se envolver com relações sexuais, né? Os filhos de Deus não podem ter relações sexuais com os filhos dos homens, mas o sacerdote ele ainda é pior, ele não pode ter relação sexual com ninguém, certo? E por que eu digo isso, senhoras e senhores? Porque isso dá demonstração de que Jesus, ele era filho de Deus, porque ele foi consagrado pela mãe dele como sacerdote, e como Samuel mesmo disse, né, se o povo quisesse ter um rei, que o rei ia ter direito sobre esse povo, e o direito do rei ia ser que os filhos desse povo, o rei ia ser dono do filho desse povo, justamente por quê? Porque nessa lei judaica, todo filho primogênito tinha que ser consagrado para ser sacerdote. Então Jesus, como foi filho primogênito, ele poderia ser consagrado como sacerdote, mas não como filho de Deus, não como rei. Então ele era no máximo sacerdote e não rei, certo? Ele poderia ser filho de Deus na categoria de sacerdote, não na categoria de rei, certo? E o Espírito Santo que gerou ele, senhoras e senhores, era um sacerdote, certo? Era um sacerdote, né?
Então, ou seja, Jesus, por ser filho do Espírito Santo, ele não poderia ser rei, justamente por quê? Porque o Espírito Santo, na função de sacerdote, na categoria de sacerdote, não tinha como fazer ele ser rei. Não poderia sequer ter relações sexuais. Quanto mais fazer um filho e consagrá-lo rei, né? Então Jesus poderia ser no máximo sacerdote e não rei. Ele não era rei, ele era sacerdote. Ele foi consagrado para ser sacerdote. Então, esse Espírito Santo que gerou ele, né? E a gente sabe que o santo aqui, né, é o virgem, e ele é virgem porque ele tem que ser sacerdote, porque o sacerdote não pode se relacionar com mulher, porque ele cuida do ritual, das coisas ligadas à religião. Então, por isso, por causa da tradição, ele não se envolve com mulher, porque na tradição quem fez o homem pecar foi a mulher. Esse Espírito Santo não poderia jamais ter gerado um filho em Maria, por dois motivos: porque ele é filho de Deus, então não pode ter relações sexuais com as filhas dos homens, com os camponeses, e segundo, porque ele não tem autoridade para fazer Jesus rei, porque ele é no máximo, ele não é imperador, ele não é o Deus, ele é para fazer rei, ele é no máximo sacerdote, ele cuida das coisas do templo. Por isso que Jesus dizia, né, que o templo de Jerusalém era a casa do pai dele. Por isso que ele não queria ter relacionamentos e insinuava, ensinava os discípulos dele a não se relacionar com mulheres também, certo? Então, Jesus jamais poderia ter sido, né, o judeu, né, que seria o Messias, o rei salvador esperado pelos judeus de Jerusalém, certo? Isso não seria possível em nenhum sentido, né, em nenhum nível, né? E ele também não poderia nem sequer ser salvador de João, ser o rei de João, né? Porque João pregava que ele iria morrer pelo pecado dele, né? Iria morrer pelas outras pessoas. Quando João está encarcerado, né? Ele fica sabendo que Jesus está dizendo para as pessoas para elas não salvarem a própria vida delas, que elas morram por ele e carreguem a cruz junto com ele, ou seja, cada um morra pelo seu pecado. João começa a perceber Jesus como se Jesus não fosse o Cristo que ele esperava. Então ele não era Messias e nem Rei Salvador, nem para João, certo? E muito menos para o pessoal de Jerusalém, para o judeu de Jerusalém, justamente porque, mesmo que ele fosse consagrado por um profeta, o profeta era um personagem com autoridade, né, para o judeu não poderia aceitar Jesus como rei, né, mesmo João sendo profeta consagrando ele. Por quê? Porque ele esperava um Messias, um Salvador, um rei que viesse combater Roma, mas acima de tudo, manter o templo de Jerusalém como casa de oração e como casa de sacrifício de animais para perdão dos pecados, como lei perpétua, como Moisés mandou, certo? E quando João apresenta Jesus como o cordeiro que vem tirar o pecado do mundo, ou seja, o ser humano que vai morrer pelo pecado de todos os outros, ele em si já quebra a lei, né? Porque se você já mata um cordeiro, você já tem um animal para sacrificar para perdão dos pecados do povo, né? Que sentido tem você matar uma pessoa para perdão do pecado de todas as outras, abolindo então a lei perpétua de sacrifício, né? Porque se um ser humano morre pelo pecado dos outros, ninguém mais precisa sacrificar animal, né? Então, ele não era Messias nem para o povo de Jerusalém, né? E nem para os próprios discípulos dele, né? Ele não era Salvador, né? Tanto que ele não queria nem morrer pelo pecado dos discípulos dele, ele dava vários sinais. Na última ceia que ele teve com o discípulo dele, ele falou com a última oração para o pai dele: afasta de mim esse cálice, ou seja, o cálice era o sangue que ele ia derramar pelos discípulos dele, como ele disse lá na última ceia. Mas ele não queria nem morrer pelo pecado dos discípulos dele, né? A ponto de dizer para os discípulos, o pai dele, afastar dele desse cálice, e ainda dizer para os discípulos dele o seguinte: cada um pega a sua cruz e venha após mim, cada um morra por mim, não espera que eu morra por vocês, né? Então, ele não poderia, dentro da própria narrativa dos textos bíblicos, ele não poderia jamais ser o Messias, o rei salvador que os judeus esperavam, né? Por quê? Porque não batia as qualidades que ele tinha com os reis, né? Que essas pessoas esperavam, com o rei que essas pessoas esperavam, né? Tanto que eles vão até dizer, né? De Nazaré pode sair alguma coisa boa. Então Jesus, ele acredita que ele é rei, por quê? Porque ele é vítima de uma mentira. Porque ele poderia, o filho do homem, ele pode ser considerado filho de Deus, desde que ele nasça primogênito e a mãe dele consagre ele no templo para ser Jerusalém, consagre ele no templo para ser sacerdote, como a mãe de Jesus fez. Mas ele jamais pode tornar-se rei pela boca de um sacerdote, como o Espírito Santo. Muito menos gerar um filho. O sacerdote já não pode nem gerar um filho, para começar, nem ter relação com mulheres não pode, né?
Então, Jesus, senhoras e senhores, foi consagrado para ser sacerdote, né? Mas ele acreditou na mentira do Espírito Santo que mentiu para ele. Por quê? Porque ele disse para ele que ele seria rei. O Espírito Santo, na condição de sacerdote, que não deveria nem fazer filho, já pecou porque fez filho, né? Não tinha o poder para transformar ele em rei, né? Nem João tinha o poder para transformar ele em rei. Por quê? Porque João queria transformar ele em rei, mas o rei queria morrer como cordeiro. Morrer como cordeiro está substituindo o sacrifício de animais, que é o cordeiro para perdão dos pecados, pela morte de um ser humano. Isso é uma quebra total da lei, né? Então, ou seja, primeiro, Jesus não pode ser filho. Ele pode ser filho de Deus na categoria de sacerdote, mas não pode ser filho de Deus na categoria de rei, justamente por quê? Porque ele não é príncipe. Ele não nasceu de uma herança, né, da monarquia, né, que é o primeiro passo. Segundo passo, né, segundo ponto do que ele não pode ser rei, né, justamente por quê? Porque o cara que apresentou ele como rei ao mundo, o Espírito Santo, né, como eu já disse aqui, santo aqui é o sacerdote, porque não pode ter relação sexual com a mulher, não poderia nem sequer ter gerado ele, e não tem nem sequer na posição de, de, de sacerdote nomear rei. Então já começa com duas mentiras, porque não deveria nem ter engravidado Maria, porque é proibido relação sexual do filho do homem com o filho de Deus, o Espírito Santo é filho de Deus, na posição de sacerdote, e também nem tinha autoridade para nomear ele rei. Ele também nem poderia ser rei em Jerusalém, justamente por quê? Porque aceitar ele como rei seria aceitar a morte dele como cordeiro. Isso iria substituir o sacrifício de animais, que era o cordeiro, pela morte de um ser humano para perdão dos pecados. Né? Isso era inaceitável. Já matava o cordeiro para perdão dos pecados, que sentido fazia matar um ser humano? Né? E também não poderia ser nem salvador de João e da tropa de João, justamente por quê? Porque João esperava um Messias que morresse pelo pecado deles, que morresse por eles. E Jesus, pelo contrário, já dizia para os discípulos morrerem por ele, não esperar com que ele morresse pelos discípulos, né? Que pegasse a sua própria cruz e seguisse ele, não tentassem salvar a sua vida, como João estava tentando. Porque aquele que tentasse salvar a sua vida, nem no reino dele iria entrar, né? Então, no final das contas, ele acabou não sendo rei de